tarde, meus queridos amigos. Dando início à nossa hora da prece. Como sempre fazemos aos quintos domingos, hoje não teremos o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, e sim uma palestra com um tema educativo, um tema do Evangelho. E quem nos honra neste domingo, quinto domingo do mês de março, mesmo que virtualmente, seria um encontro presencial, mas decorrente das medidas de precaução contra o Covid-19, estamos fazendo a hora da prece virtualmente. Quem nos honra com sua presença hoje para trazer um tema do Evangelho é o nosso irmão Douglas Menezes, trabalhador do SEGE, Sociedade Espírita João Evangelista, que muito nos honra com a sua presença. Mas como sempre fazemos, vamos iniciar nossa atividade com a prece inicial. Convido todos a, nesse momento, levarmos o nosso sentimento ao alto, em agradecimento ao nosso Criador, ao nosso Pai, em agradecimento ao Mestre Jesus pelo seu amparo e a sua condução, que a sua luz não nos falte nunca, que o seu amor esteja sempre calado em nossos corações, que busquemos sempre andar pelo caminho e pela verdade que Ele nos ensina. Com as tuas bênçãos, com o teu amor, rogamos paz para todos que habitam nesse planeta. Nos fortifica, nos dá força para enfrentarmos os desafios que estamos trilhando nesse momento. Seja conosco sempre, Mestre Jesus. Te agradecemos, Pai querido e amigo, que assim seja. Também, como costumeiramente fazemos, sempre trazemos uma pequena mensagem de reflexão. E hoje eu vou trazer uma mensagem aqui do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacello, tá certo? Psicografia do irmão José. A questão traz o título Igualmente Frágeis e nos diz o seguinte: aproxima-te mais dos outros para conhecer o melhor. O que te dizem pode não ser verdade. O que pensa não pode corresponder aos fatos. A maioria vive de aparências. Tenta ocultar-se por timidez ou por pejo de mostrarem-se como são. Se alguns aparentam ser melhores do que são, outros não são melhores do que aparentam ser. Tu mesmo não te conhecerás, distante do confronto com os semelhantes. Ninguém sabe como reagirá quando provocado. Psicologicamente, não te desnudes, mas não tenhas receio de quem procura aproximar de ti. Todos somos igualmente frágeis. E, em decorrência dos acontecimentos, mais do que nunca temos essa certeza que todos nós somos frágeis. Mas também somos deuses, porque Jesus nos disse que poderíamos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. E que a centelha divina brilha em cada um de nós, em nossos corações. Então, que agora possamos juntos escutar a palestra do nosso querido Douglas Menezes, com as suas bênçãos, com a bênção do Mestre Jesus. Muita paz a todos. Douglas, é com você agora mesmo. Um abraço forte e terno é o que me faz lembrar desse nosso laço eterno que o tempo não destruirá.
Queridos amigos, queridas amigas, a nossa cordial saudação de sempre, paz e bem. Eu me chamo Douglas Menezes, sou trabalhador do Centro Espírita João Evangelista, aqui de Fortaleza, e é com muita gratidão e muito carinho que venho falar, comunicar com os amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, que conosco entram em contato através dos recursos da comunicação, da informação, através desta videotransmissão. E para o momento somos hoje convidados e convidadas a refletir diante do Evangelho de Jesus, o tema que nos é proposto, rememorando o ensinamento do Cristo quando nos informa que há muitas moradas na casa de meu Pai. Estas moradas planetárias refletindo a ordem diante da criação assombrosa e infinita do magistral Criador, nos coloca para pensar que muitas vezes, quando acreditamos encontrar qualquer tipo de premissa de completo entendimento, de completa compreensão por parte da criatura humana, perceberemos algo que os Espíritos já declararam em O Livro dos Espíritos, quando nos informam que ainda sentidos nos faltam, que ainda palavras nos faltam, que ainda nos falta em percepção e conhecimento muito do que seria necessário para assim alcançarmos a maturidade espiritual de aspirar um dia captar os mais sensíveis sinais que emanam do coração da divindade para entender o seu plano na sua amplitude. No entanto, Jesus vem nos apresentar o ideal da salvação, não a salvação teológica, mas verdadeiramente a plenitude do Espírito, que na sua integralidade, que na sua condição total, assim se põe como consequência de todas as experiências que encara na matéria. É por este mesmo motivo que Jesus, o nosso guia e modelo, como assevera o Livro dos Espíritos, o nosso mestre por excelência, tutor de nossas existências, se apresentará no Evangelho como o Filho do Homem, por ser ele o exemplo de qual curso a humanidade deverá tomar no campo das experiências na matéria. Sendo assim, Jesus, o Filho do Homem, por ser a consequência e a síntese de todas as experiências, não do homem masculino, mas do indivíduo humano, que não se conclui apenas pela condição biológica de ser um pertencente à espécie Homo sapiens, não, mas de pertencer àquele reino filosófico admitido e refletido mais adiante por Leon Denis como o reino hominal, o reino em que a inteligência desperta, diferentemente do reino mineral e do reino vegetal e do reino animal, agora pode interferir de forma mais ativa, recebendo, portanto, capacidades ímpares de diálogo com a natureza, do qual esta mesma individualidade também faz parte. É por este motivo que, atentando para o dizer de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, verificaremos que o rol de amplitude, de possibilidades que Deus nos tem dado para perceber a grande, a imensa e vasta realidade dos planos da divindade são a perder de vista, são a perder das percepções humanas. E é por este mesmo motivo que no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, assim intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, o espírito de Santo Agostinho, ou Aurelius Agostinho, o pai da patrística, o grande filósofo católico, que mais tarde retorna ao seio da França pelo trabalho, pelo labor incansável do nobre pedagogo, cientista lyonês Allan Kardec, que por meio desta síntese sistemática recolhe as mensagens advindas do alto, e uma destas mensagens por título Progressão dos Mundos, no campo da orientação dos espíritos,
encerra, finaliza o capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que já havia apresentado as classes, os grupos em que os mundos ou planetas se encontram, tal o seu nível de adiantamento e de desprendimento da matéria. Portanto, falará sobre a destinação da Terra, falará sobre mundos inferiores e mundos superiores, os mundos de expiações e provas, mundo este que ainda integramos, pois a Terra, no rol de seus compromissos planetários, ainda reúne em si grande número de espíritos que encontram-se consigo mesmo e com os erros e débitos do passado, na oportunidade desta colheita preciosa da regeneração. Mas informados fomos e informados estamos, que o Cristo segue e marcha conosco para o caminho da regeneração. Caminho este que, portanto, é paulatino, é um caminho lento que se faz dia após dia. No momento em que o planeta Terra, a bem de seus cataclismos naturais e das modificações que se operam no seio da criatura humana, pouco a pouco deixam, como diria Paulo de Tarso, o homem velho morrer. A ponto de que um dia virá em que a regeneração, tomando parte deste orbe, verificaremos que este homem novo fulgura. No entanto, o Espírito Santo Agostinho, em 1862, nos oferece, finalizando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que nos soa como um clamor, um grito, mas um grito de esperança, um grito que ecoa, que chega a nós que estamos enfrentando a experiência da carne para noticiar-nos a bondade do grandioso Deus frente aos seus projetos da redenção. Inicia Santo Agostinho dizendo: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Verificamos, portanto, que o alento desta mensagem, que encontra a nós, que aqui estamos, ceando no banquete das consciências no planeta Terra, neste momento em que a tão falada pandemia da Covid-19, do famoso coronavírus, agora nos assola, nos coloca a ansiedade de forma destacada, nos chama a atenção para uma paralisação social das vidas que carregamos todos os dias. E a mensagem de Santo Agostinho vem nos revelar que até a destruição aparente, por mais dura que possa parecer aos nossos corações, não é o termo, não é o fim das coisas, porque as coisas não se resumem, não se reduzem ao nada que são verificados, que são constatados pelos olhos da carne. É por isso mesmo que o Espiritismo se nos aparece como esta mensagem que perfura, que rompe a barreira da carne e chega no mais sutil germe da semente que frutifica os nossos corações, a nos informar que esta aparente destruição, na verdade, será ressignificada em nossos corações como a medida da transformação do planeta. Porque o progresso é uma lei em verdade, e uma lei executada e criada pelo próprio Deus, como o próprio Deus imutável, assim segue para todas as criaturas, para todos os indivíduos, independente de classe social, independente de grupo étnico momentâneo que enfrentamos nesta encarnação, independente de quaisquer situações que quisermos ostentar, baseadas na transitoriedade da matéria, verificaremos que a lei do progresso atinge a todos. Continua Santo Agostinho. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases,
desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à Constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam eles mesmos na senda do progresso. E de forma muito inteligente, perspicaz e didáticos, como sempre são os espíritos superiores, sabendo da nossa necessidade de conhecimento e de compreensão deste conhecimento mais refinado, Santo Agostinho nos faz a seguinte proposição. Observem, portanto, um planeta, um mundo que em sua constituição vai sendo organizado, plasmado desde o momento em que aquele planeta era apenas um aglomerado de poeira cósmica, se assim pudermos inferir, com base na nossa liberdade do relato. E ele então vai apresentando que se nós tivermos condição, por meio das ciências como a história, como a paleontologia, como a arqueologia, como a geologia, observar, relatar, perceber a organização ao longo dos milhares e dos milhões de anos, verificaremos que à medida que o planeta se organiza, se acomoda, complexifica as suas relações, os indivíduos que ali estão também mudam dentro desta dinâmica moralmente, materialmente, porque a experiência na carne é, portanto, uma experiência material, mas não deverá ser uma experiência para nos sedimentar, para nos limitar na carne, porque a carne ela é passageira, ela é transitória, e ela será entregue ao curso do que ela faz parte. A matéria, na natureza, segue ritmos cíclicos, segue ciclos biogeoquímicos, como assim chamaríamos no estudo das ciências da natureza. Portanto, a matéria está entregue à própria matéria. Quanto a nós que somos espíritos, percorreremos este caminho em contato com a matéria, como recurso precioso para impregnarmos-nos com as experiências de contato com esta mesma matéria que nos oferecerá os aprendizados na escola da vida. E assim Santo Agostinho então nos diz que por meio dessa observação verificaremos que todo esse progresso, desde a organização dos primeiros átomos até o planeta Terra que se encontra hoje, com toda a sua riqueza de tecnologia, com todas as relações, o conhecimento acumulado, os grupos sociais que aqui se organizam, se nós assim pudermos observar, veremos que mesmo em meio ao aparente caos que se instala diante do que na maioria das vezes é consequência do nosso orgulho e do nosso egoísmo, há uma perfeita ordem. Mas que, é claro, precisa de nossa parte de uma generosa observação. Porque se observarmos isso de maneira focal, se olharmos apenas o hoje, e tão somente o hoje, é verdade que isso pode de alguma forma nos desesperar. Mas se tivermos, como teve Kardec e tantos outros pensadores, a capacidade de avaliar o tempo pela sua medida generosa do largo dos anos, estaremos aí dando nota, dando lembrança e percepção a mudanças de posturas, a evolução nas condutas morais, mudanças na forma como o homem se relaciona com o outro de si mesmo, e aí verificaremos que sim, o progresso nunca esteve na sociedade tão visível como uma lei. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. E aí verificaremos algo muito importante neste momento, que é a necessidade de atentarmos para a dimensão de que, enquanto seres planetários que nos comunicamos com a natureza, também somos natureza. No momento em que nos foi dado o presente, de mais uma vez estarmos na experiência da matéria no planeta Terra, de reencarnarmos aqui, nós nos plasmamos, nos vestimos com estas roupas preciosas que a providência do alto nos possibilitou,
para assim conseguir receber da experiência da matéria todas as impressões que, passando pelo corpo, pelas células, que chegam aos órgãos mais internos, à nossa captação, à nossa percepção mental, até plasmar as fibras do espírito, os corpos fluídicos semimateriais, como é o perispírito, e aí colecionar as experiências necessárias que mais adiante se transformarão nas atitudes do espírito que progride. Portanto, este progresso é um fato da natureza. E não só da natureza como ambiente ecológico em que nos encontramos, mas a natureza do próprio espírito, e assim verificaremos. Somos parte da natureza. Há algum momento na nossa história, observamos que o homem, numa visão ainda muito limitada, acreditava que os demais seres vivos fossem, portanto, um presente de Deus ao seu serviço. Quando se verificarmos a evolução dos organismos, a escala zoológica, todo o progresso porque se deu para que o ser humano estivesse hoje presente no planeta Terra, e que a doutrina espírita em nenhum momento desmente as ideias assim propostas inicialmente por Charles Darwin e mais tarde retrabalhadas por tantos outros pensadores do campo da evolução dos organismos, verificaremos que Deus, em sua íntima e sublime sabedoria, propõe ao homem esta mesma evolução no campo da moralidade. E assim, quando somos entregues à vivência no planeta, a vivência em contato com a natureza, com as nossas emanações orgânicas, biológicas, deveremos pouco a pouco integrar a ideia de que somos seres que temos um chamamento ecológico e não egocêntrico, como muito se achou. Somos parte da natureza. Infelizmente é duro informarmos, mas se um dia a espécie humana desaparecer deste planeta, o planeta seguirá, com seus ciclos, suas formas de vida, outras, mas o planeta seguirá. E a espécie humana, da forma como conhecemos, os espíritos que por esta forma aqui encarnam, terão perdido a oportunidade preciosa do trabalho no bem. Portanto, verifiquemos, meus irmãos, somos parte desta evolução que se opera em todos os campos da natureza. E se hoje tivemos a oportunidade de impregnar a matéria e por ela ser impregnado neste planeta que chamamos de Terra, nesta casa, ou como diria Carl Sagan, neste pálido ponto azul que nos recebe, sejamos gratos. Mas uma gratidão que se expressa não somente pelas palavras e pelo sentimento, mas principalmente pela forma como nos relacionamos. Porque vida é relacionamento, é relação, é contato, é afeto. Continua Santo Agostinho: quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje. Ou seja, nosso planeta já se encontrou no início, no começo do trajeto de progressão que traçou, em um estado inferior do que hoje estamos. E este estado marca, portanto, mais uma vez no curso evolutivo da história do próprio homem, aquele primeiro momento que, ainda envolvido pela imaturidade, pela sobreposição do instinto e dos sentidos, o homem se debruçava sobre tão somente a necessidade da sobrevivência animal no planeta. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Queridos amigos, queridas amigas, estas últimas palavras de Santo Agostinho, a nós particularmente soam como o hino de louvor
dos anjos em Belém pela chegada do Cristo, como o canto de Davi ante a chegada da Arca de Jerusalém, como o brado de alegria do povo hebreu libertos do cativeiro do faraó, como um canto de glória, que embora os momentos difíceis desta jornada material possam às vezes impor um cruciante cilício que ainda atenta e fere a nossa carne por conta da nossa imaturidade e da nossa pouca compreensão dos desígnios do alto. Em contrapartida, as luzes dos céus, os Espíritos do Senhor, como vai nos dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, achegam-nos, se nos achegam como portadores desta mensagem de elevação. E recordamos o nobre amigo do exercício espírita, nosso querido Sandro, do Centro Espírita João Evangelista, que neste momento nos compelia, nos imprimia ao coração a reflexão de que, amigos e amigas, eis a hora do testemunho. Porque em verdade o testemunho, ele só ganha tons de verdade quando ele é prática na vida, não apenas uma prática retórica da fala. E é por este mesmo motivo, queridos amigos, queridas amigas, que aqui compartilhamos esta fala simples, mais direto das fibras do coração, que chamam-nos mais uma vez a refletir sobre aquilo que o Cristo nos propõe. No mundo encontrareis aflições, mas tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se o Cristo, o Filho do Homem, a síntese das experiências humanas, venceu o turbilhão de dor, é porque ele assim, nesta mesma fala, nos dota da condição de busca, da condição básica de filhos e filhas do alto para esta mesma conquista. Para vencer o mundo e não vencer no mundo. Não para procurar o destaque ante o mundo, porque o mundo como a matéria é igualmente passageiro, mas para no mundo vencer. Como conclusão desta vitória, sermos melhores. Neste momento em que já encerramos esta fala sobre a solícita mensagem da progressão dos mundos proferida por Santo Agostinho e o Evangelho segundo o Espiritismo, lembramos da poetisa Alta de Souza, que nos oferece pelo Parnaso de Além Túmulo esta obra magistral a partir da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, tantas e tantas peças poéticas que inebriam o nosso coração no amor do alto. Vai nos dizer esta nobre amiga, poetisa, com as seguintes palavras: eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz às sombras da vida claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como um sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor, que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Portanto, neste momento em que a transição se apresenta aos nossos corações, mais do que nunca, nós te pedimos, sê conosco, Senhor Jesus, Mestre das nossas vidas, Senhor das nossas existências. E a te pedimos como outrora pediam aqueles que caminhavam
pela estrada de Emaús. Fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite se achega. Fica conosco, Senhor, pois nós também somos dos teus seguidores. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, queridos irmãos, queridas irmãs, nossos votos de paz e bem. Abra o seu coração, repare na vida, a paciência em serviço é remédio de vida, de abra o seu coração, repare na vida, a paciência em serviço é remédio de vida, de Deus. As vantagens do mundo, os teus olhos claros não poderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentir sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar uma vida mais bela, onde o que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar
alma querida confia.